Ei, gente, bom dia. Olha a minha cara aqui de novo. A minha mulher deve estar bem nervosa. O que ele vai falar? Seguinte. Eu vou ter que desenhar para alguns, porque estão me chamando de ignorante, que tudo é política pro Baibones, tudo não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu ia fazer o vídeo, só que eu tava olhando no YouTube e eu achei um vídeo pronto, do Vista Pátria. É um canal do YouTube, é bom seguir lá. O cara tá mastigadinho a time-lapse de tudo que aconteceu com a China quando a economia dela tava caindo, as datas, os acontecimentos, os vídeos, os fatos, tá tudo ali. Só cabe a você aceitar ou não. Esse vírus da China realmente é um ato político para controlar a economia da China. É simples assim. Vou começar o vídeo agora, vocês tiram as conclusões de vocês, por favor, compartilhe esse vídeo, porque o povo vai se obrigar a ficar em casa agora e vai ser obrigado a olhar internet e TV. Então, vídeos como esse meu vão ser bons para orientar essas pessoas com pouco conhecimento que não estão acompanhando esses casos, para tirar suas próprias conclusões, tá ok? Forte abraço, obrigado pelos compartilhamentos, mais de 300, mais de 20 mil visualizações no último vídeo. Muito obrigado e espero que esse daqui também alcance muitas pessoas para ajudar a mostrar a verdade. Feito? Forte abraço, um abraço. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Imagine você, né, apontar o óbvio, ululante e de repente ser retalhado internacionalmente. Esse é o caso que está acontecendo agora entre a China e o Brasil. Se você não sabe o que está acontecendo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né, ele ousou dizer, né, que o vírus é chinês, né, que a peste chinesa aí veio da China, né, esse tal de corona, e ele falou que o vírus veio da China. Houve um verdadeiro alvoroço ali da embaixada chinesa e o embaixador chinês, caso você não saiba, simplesmente pegou e retuitou um tweet onde chamava a família Bolsonaro de Bozonaro. Então, imagine que o embaixador da China, nessa altura do campeonato, está chamando o nosso presidente de Bolsonaro. E repare numa coisa, nos 3 ou 4 tweets aí que ele fez, né, para poder reclamar do Eduardo Bolsonaro ter apontado o óbvio, né, que o vírus é oriundo da China, ele em nenhum momento marcou o presidente Jair Bolsonaro. Ele marcou o Rodrigo Maia, o Ernesto Araújo e o próprio Eduardo, mas não marcou o presidente da República. Vejam como a China está tratando o nosso país. China que, inclusive, né, vamos lembrar aqui que quando começou essa história do vírus, a China ela estava muito mal das pernas, né, inclusive fechando um acordo com os Estados Unidos depois de uma longa guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos comemorou nesta quarta-feira a assinatura da primeira parte de um acordo comercial com a China, classificado por Donald Trump como crucial. O líder americano se encontrou em Washington com o principal negociador chinês, Liu He. Trump garantiu que o pacto contém compromissos substanciais e executáveis, mas afirmou que as tarifas impostas aos produtos chineses vão ser mantidas até a fase 2 do tratado ser concluída. A China concordou em pagar 200 bilhões de dólares adicionais em produtos americanos em 2 anos. Essa longa guerra comercial com a China estava causando prejuízos, como, por exemplo, né, a pior projeção do PIB, né, em anos na China. Em plena batalha comercial com os Estados Unidos, o produto interno bruto da China cresceu 6,2% no segundo trimestre, o menor nível em 27 anos. Este é o menor avanço do PIB chinês desde o início do registro dos dados trimestrais em 92. Então todos esses números econômicos, né, mostravam que a China estava desacelerando. E de repente surge aí, né, esse vírus estranhíssimo, quebra todas as economias do mundo. O pânico voltou a tomar conta das bolsas pelo mundo. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones, que reúne as ações de empresas gigantes, teve a pior sessão desde 1987. Na Europa, as bolsas tiveram quedas históricas, com os principais índices fechando em baixa de mais de 10%. No Brasil, o índice Bovespa afundou 14,7%. E de repente, a China, ela descobre a vacina para você. Afinal, ela já não está mais sendo afetada por conta do vírus.
então ela agora pode comprar as empresas a preço de banana, coisa que era almejado ali desde o início. A China volta aos poucos à vida normal. O país que detectou em dezembro pela primeira vez o Covid-19 mostra números de contaminação próximos de zero no momento em que a Europa se tornou o epicentro da doença. Então o Eduardo Bolsonaro simplesmente jogou essa obviedade aí na mesa e foi rechaçado pela embaixada chinesa. Agora você acha que foi o Eduardo Bolsonaro o único a falar isso? Não. Dê uma olhada no que o Donald Trump falou. Este tweet de Donald Trump provocou a indignação de Pequim. O presidente americano chamou o novo coronavírus de vírus chinês em meio ao anúncio de respaldo às indústrias afetadas pela pandemia, como as companhias aéreas. O governo da China exigiu que Washington retire imediatamente as acusações que definiu como injustas. Recentemente, alguns políticos dos Estados Unidos vincularam o vírus à China, o que é uma estigmatização do país. Eles não aceitam que o vírus saiu da China. É um vírus chinês, ou afinal agora a gente vai chamar a gripe espanhola de outra coisa. Que eu saiba, chamamos de gripe espanhola. E como se não bastasse isso, nós temos também a verdadeira histeria aí por conta dos chefes de estados. Afinal, o senhor Botafogo, ou Nhonho, ou sei lá como vocês queiram chamar, Rodrigo Maia, já foi pedindo desculpas na frente do presidente Jair Bolsonaro. Então nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que pede desculpas para uma embaixada que está nos atacando na frente do presidente Jair Bolsonaro. Que se dane o governo, que se dane o chanceler, que se dane tudo isso. O primeiro-ministro é que manda. Alguém precisa parar o Rodrigo Maia enquanto há tempo. A situação está ficando muito esquisita. Nós estamos vendo aí o governo chinês que não aceita ser contrariado, inclusive o lar da liberdade e da democracia, a qual o liberal Rodrigo Maia quer dialogar, prendeu 4 jornalistas. O governo chinês não gostou do título de um artigo publicado no jornal americano Wall Street Journal e, por isso, vai expulsar 3 jornalistas. Escrito pelo professor Walter Mead, do Bard College, Universidade Americana de Prestígio, o texto tinha como título "A China é o verdadeiro homem doente da Ásia". A frase é derivada de uma expressão considerada ofensiva e racista que alguns ocidentais usavam para descrever o país asiático no século XIX. O artigo fazia um alerta sobre os riscos da epidemia de coronavírus para a economia chinesa. O governo chinês anunciou nesta quarta-feira a retirada das credenciais, que também funcionam como visto, dos jornalistas do Wall Street Journal. O trio terá de deixar o país em 5 dias. Essa é uma das decisões mais contundentes contra a imprensa estrangeira nos últimos anos. A expulsão coincide com a decisão de Washington de impor novas regras à imprensa estatal chinesa nos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, disse que o título do artigo de opinião publicado pelo jornal americano era racialmente discriminatório e sensacionalista. Então, esse é o lar da liberdade que não existe na China e que o Eduardo Bolsonaro ousou colocar a boca no trombone. Aí você vai me dizer, mas ele é filho do presidente, ele não pode falar isso. Ele é presidente da Queredem, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso. Amigo, ele está no lugar certo e falando no lugar certo. Se você não percebeu isso ainda, você não está percebendo como está organizado as comissões, o Congresso, o governo em geral. Então o Eduardo Bolsonaro, ele fez o que tinha que fazer, e apoiamos o Eduardo Bolsonaro e esses malditos lesa-pátrias, como o Botafogo, independente, mesmo que o Eduardo estivesse errado, que não é o caso, ele deveria ficar do lado do seu país. Estamos vendo aqui um verdadeiro entreguista. Afinal, a esquerda usou esse termo por tantos anos, e agora estamos vendo ele sendo colocado em prática de fato. Um entreguista, uma pessoa que, em troca do grande comércio com a China, que nos ferrou agora por conta dessa dependência, está pedindo desculpas, se humilhando como uma mulher de malandro. O que o Rodrigo Maia é uma verdadeira mulher de malandro. O que estamos vendo aqui é uma grande manipulação econômica, e a China, obviamente, vai sair muito bem dessa situação. Apesar dos anúncios das grandes potências de planos de ajuda para conter as consequências do novo coronavírus, as bolsas continuavam a cair nesta quarta-feira na Europa e na Ásia.
Depois de abrir em alta, a Bolsa de Tóquio fechou em queda de 1,68%. Na Europa, os principais índices perderam os ganhos do dia anterior. Paris abriu em queda de mais de 2%, Londres 3%, Frankfurt 4% e Madrid mais de 2%. Por sua vez, os contratos a prazo americanos prenunciaram uma nova queda em Wall Street. O colapso de alguns valores reflete o mal-estar da indústria, começando com o setor aeronáutico e o setor automobilístico, forçado a fechar suas fábricas. No sentido contrário, algumas empresas de biotecnologia que trabalham com uma vacina contra o novo coronavírus dispararam no mercado de ações. Nos últimos dias, os mercados têm sido muito voláteis, um sinal de incerteza. Um grande número de bancos centrais baixou suas taxas de juros e grandes economias anunciaram pacotes de ajuda. Mas os especialistas duvidam da eficácia dessas medidas enquanto o vírus permanecer ativo. Então é bom que as pessoas comecem a tratar o vírus como vírus chinês, peste chinesa, sabe-se lá como você queira chamar. Mas coloque na conta da China. Afinal, veio de lá e eles não informaram a tempo, não informaram o mundo sobre o problema que estava ocorrendo. Quando a coisa já descambou, eles realmente publicaram e falaram que tinha um problema. Muito parecido com Chernobyl, que foi o tweet do Eduardo Bolsonaro. Então, comunistas sendo comunistas. Aqui é Brasil acima de tudo. Somos brasileiros e patriotas. Rodrigo Maia, você é um traidor da pátria, uma vergonha para esse país. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.